eu tenho um pouco disso de ser controladora com as minhas coisas, de querer estar na frente de tudo, de querer saber o que tá acontecendo. Você tá melhor, Bruna? Eu sou escorpião? Não, mas eu sou Ascendente é aquário. Será que eu virei aquário? Virou. Será que Ai, pode ser, meu sabia? Deus. E aí, isso eu vi que começou a me atrapalhar muito, sabe? Comecei a delegar e vi que estava fluindo melhor. Então, eu falei, não, coloquei na balança, eu falei, não, preciso liberar um pouco disso, porque só tá me atrapalhando. E eu tenho isso, sabe, Bu, de querer estar na frente, de querer saber o que está acontecendo. Hoje em dia, várias áreas da minha vida já andam sozinha e as meninas me chamam, né, quando precisam realmente e tal, mas se não teria como, era impossível. Eu tô Acho que nesse seria ponto aí, eu não impossível. sei por onde começar. Depois eu quero mais dicas. Você me passa uma listinha. Eu acho que isso de você criar um time, delegar função, isso é, assim, É melhor, né? muito melhor. Auxilia Depois muito, que- ajuda muito, Bu. Sabe o que eu queria falar? Da sua infância. Que você nasceu na Bahia. Eu nasci no interior da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Ah, Vitória da Conquista. Fica a 600 quilômetros da capital. Sim. É super conhecido. Quem que é de Alguém mais é de Vitória da Conquista? Não, Quem que não veio aqui lembro, que falou que mas mas tinha. Né? Tinha. Mas é conhecido Vitória da Conquista, gente, não? É, Ou pra assim, mim é muito comum. Não, sabe que todo mundo que eu falo Vitória da Conquista, eu conheço, eu tenho um tio, eu tenho uma prima, eu tenho um amigo e tal. É. Porque não é tão pequeno. Não mesmo? A gente Quantos tem habitantes? 400 mil habitantes. Ai, É grande, grande, a terceira maior cidade da Bahia. Caraca. Primeiro Salvador, segundo Feira de Santana e terceiro Vitória da Conquista. É grande. Mas olha, é sul da Bahia, né? Então é já divisa com Minas. Por isso que o meu sotaque é um pouco mais mineiro. A gente fala mais Minas, Conquista. Tanto é que quando eu fui morar em Salvador, quando eu tinha 12 anos, fui morar lá e aí o pessoal da escola sofria bullying com isso, porque eu falava muito um mineiro, puxando Conquista. O pessoal perguntava 1000 vezes por dia, de onde que você é? Só para eu responder, Vitória da Conquista. Sabe assim, isso, tá? Charminha, Ai, meu conquista. Deus, porque eles falam conquista. Ah, tá. É. Mas você ficou até os 12 lá, então? E aí você foi pra Salvador Aí eu por fui quê? para Salvador estudar mesmo, fazer ensino médio, queria fazer medicina. E apesar Você já de sabia Vitória... que você queria fazer Calma, você medicina? tava estudando Eu- medicina com 12 anos já? Não, eu fui para fazer ensino médio. Fui para lá com 12, 13, mas entrei no ensino médio na idade de 15 anos, né? E aí eu já, na época eu não lembro, a minha mãe, a gente tinha esse hábito no interior de ir para capital para estudar, sabe? Hoje em dia, tipo, eu volto para lá, eu sei que tem muitas escolas capacitadas e antigamente não tinha muitas opções de escolas que tinham ensino médio, né? Então, acabou que minha mãe me mandou para lá, eu queria fazer intercâmbio também, e aí acabei indo para Salvador estudar. Você foi sozinha? tá fazendo a mesma Eu pergunta. fui. Só que a minha mãe ficava comigo, né? Boa parte do tempo lá. Aí ela ficava indo para Vitória e ficava em Salvador comigo no período de aula. Mas eu sempre estava indo todo final de semana, de 15 em 15. Qual pra que é a Vitória da distância de... 600 Ah, quilômetros. é verdade, você falou. É. Nossa, Umas é 6 longe. horas, Mas é um então, voo né? rapidinho. 6 horas. 6 horas. Ah, mas você mais é ou de menos. avião? Tem voo. Tem voo. Ah, Entendi. bem melhor. E aí você estudou lá até que idade? Aí eu finalizei o ensino médio lá. E aí, depois que eu passei para medicina, eu fui para o Espírito Santo. Para uma cidade perto de Vitória, uma cidade que chama Colatina, no Espírito Santo. Alguém conhece? Nossa, não conheço. Colatina. E que é interior do desde quando Espírito você descobriu que você queria fazer medicina? Porque, gente, é muito específico, é um dom, né? Na verdade, mesmo assim, quando eu descobri que eu queria fazer medicina, eu fiquei até com medo. Eu falei, nossa, porque eu já sabia que ia precisar enfrentar uma longa estrada, né, de estudos mesmo, assim. Eu acho que qualquer área, né, que você se propõe a fazer, você tem que estudar muito. Mas medicina carrega esse peso, né, de medicina e tal, vestibular. E no início, os meus pais só queriam que eu fizesse faculdade federal ou estadual. Então, era mais difícil ainda, né, naquela época. Porque hoje em dia, particular também tá muito difícil. Na minha época também já era difícil de passar em particular. Mas lá atrás era mais fácil, né? Tinha essa diferença. Então, no início, os meus pais só queriam que eu fizesse federal ou estadual. Então, eu fiquei 3 anos tentando até passar. Aí eu passei em Colatina e logo em seguida saiu o resultado do Rio, que eu passei também. Mas eu fui primeiro para Colatina, porque eu não tinha certeza se eu ia passar no Rio. E aí, quando o resultado do Rio saiu, eu migrei. Ah, então você nem chegou a estudar lá? Fiquei pouco tempo lá. E, gente, 3 anos de cursinho, é isso? Foi.
E aí, É só muito tempo. vivia estudando, assim. Aí, posso Uai, falar? mas foi na terceira vez que você passou? Aham. Uai, tá ótimo. Então, Não, fazendo milhões de provas, né? Eu fiz Ah, muitas entendi. provas. Durante 3 anos, tem vestibular no meio do ano, no final do ano. Tem uns Tá. vestibulares fora de época, né? Desses de meio e final. E a partir do segundo ano, eu já estava tentando particular também. Tá, entendi. e aí você E, só assim, estuda. posso falar? Foi a época mais difícil da minha vida, assim, de questão de... Nossa, é muito difícil. A Mental? galera que... Muito. É. Mexe O muito com o psicológico, eu acho que é o mais importante, né? Mexe muito com o psicológico. A turma que deve estar fazendo cursinho aí deve entender o que eu estou falando, porque os meus pais são muito exigentes. E eu só estudava, 24 horas por dia. Não podia fazer nada, não viajava. Não, viajar, meu Deus do céu. sabia nem Eu não o que tinha era nem isso. redes sociais, não sabia nem o que era Instagram. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Foi bem na época que o Instagram começou a aparecer, né? E eu não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, era 24 horas estudando. Eu pra não fazia desfocar. cursinho para não desfocar. E uma opção minha também, Sim. sabe? Os meus pais eram exigentes, mas não, você não vai ter redes sociais. Não era assim, entendeu? Foi uma escolha minha. É pra focar, né, gente? Porque senão... E aí eu vi que no primeiro ano, quando eu ainda era maleável, eu tava difícil de passar, eu falei, não, eu preciso realmente, você precisa se excluir do mundo para você conseguir, sabe? E foi muito difícil. Aí ela se excluiu. E aqui temos um holograma de romano. Gente, mas eu muito admiro, difícil. sério. Eu acho que realmente é uma profissão assim. E eu acho que toda essa Tirar o turma que chapéu. faz cursinho, eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico, porque até hoje eu carrego algumas coisas dessa época que eu falo, nossa, ai, machuca saber, machuca lembrar, sabe? Tipo, época de cursinho, no cursinho só se fala disso. É impressionante. Você senta na cadeira do cursinho, você chega lá às 7 horas da manhã. Ai, você viu, fulana passou. Ah, Beltrana E passou. a pessoa que tá do seu lado é sua concorrente. É sua né? concorrente. Então, tipo, eu tô indo fazer... você dorme e acorda pensando nisso. E eu lembro que, tipo, os meus pais também na época, né? Alguém passava, vai pra jantar de família, Natal. Ainda não passou. E aí, passou e tal. Dava vontade de falar, olha, na hora que eu passar, eu vou te falar. Todo mundo vai saber tá na minha porque testa. Eu vou colocar, assim, um outdoor na cidade, sabe? Porque eu vou ficar tão feliz. E aí tem essa pressão, sabe? Já não basta a nossa própria pressão, né? Que a gente sou uma pessoa que sou exigente, então, né? A gente quer passar. Então, nossa, foi muito difícil. Mas assim, o tempo que você estudou, esses 3 anos estudando, foi lá em Salvador. para tentar medicina. Eu fiz na minha cidade, Vitória da Conquista. Ah, Eu tá. Então terminei você o se ensino formou, médio e fui para lá. voltou pra estudar, e aí depois quando você passou... Eu lembro, meu irmão morava em Aracaju na época. Meu irmão fez faculdade lá. E eu fiquei um tempo lá, em Aracaju também. Eu fiz um pouco de cursinho lá também, mas logo voltei para minha cidade. E aí você prestou em vários lugares. E eu fiz. E olha que louco, né? Eu saí da minha cidade para poder fazer ensino médio. E aí voltei para minha cidade para fazer cursinho. E passei estudando na minha cidade. Então, tipo assim, fiz cursinho lá e fiz aula particular também com uma professora das matérias de peso, né? Biologia, física, química e matemática. Gente. Nossa, eu acho que deve ter sido uma época bem difícil. Ainda mais porque é uma difícil. idade que você... Eu E não você sei, vê todo mundo aproveitando, então, viajando, você várias acabou amigas. de formar, aí você vai Aí eu viajar, ficava, e tem a tipo, viagem de formatura. ai, por que eu tô com vontade de fazer medicina romana? Por que você não escolhe outra coisa? Porque, sabe? Aí você vê suas amigas viajando, todo mundo viajando. Mas você se via todo fazendo mundo outra coisa? Ou não? Eu não me via fazendo outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Se eu não fizesse medicina, eu faria talvez arquitetura, por conta do lifestyle da arquitetura. Também eu sou uma pessoa que gosta muito de decoração. Mas eu já uso isso no meu dia a dia, né, na minha casa e tudo mais. Então, já aplico isso em alguns momentos. Não me via fazendo isso pro resto da vida, como eu vejo a medicina. E aí, foi isso. E aí, quando você passou, você lembra como é que foi onde você tava? Gente, Como é que você... Meu Deus do céu, você não tem noção. Quando saiu o resultado de Colatina, eu lembro que, tipo, eu olhava 10 vezes, eu fechava o site, voltava. Eu falei, não é possível. Não, será? E voltava de novo. Não, e o celular tocando, todo mundo mandando mensagem e tal, porque você cria as amizades são todas de cursinho, né? Ali, todo mundo na mesma fase. Então, tipo, mensagem tocando, professora ligando, a minha mãe. Eu falei, gente, não é, será mesmo? Você olha, não, tomara que esse nome não saia daqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Será que não foi E aí, engano? Aí você não. atualiza F5 Só que eu tinha feito uma some, né? prova muito bem elaborada, sabe? Assim, eu estava muito preparada no ano que eu passei. Eu sentia que esse era o ano, sabe? Porque eu estava muito preparada. E aí foi. E aí a depois, prova logo do em seguida, Rio. veio E do aí, Rio. eu fiz as provas mais ou menos na mesma época, só que o resultado da prova de Colatina saía antes. Como eu não sabia, né? Não tinha certeza, eu falei, vou garantir.
E aí tem a data de matrícula e tudo mais. Eu falei, não, pai, eu preciso matricular pra garantir. E E aí aí- fui pra lá, pra Colatina. É uma Então, cidade é- bem pequena. E querendo ou não, tipo assim, quando você vai pra um lugar novo, você vê apartamento, vê tudo. Vi, Você chegou a ver tudo. Tinha uma amiga minha que estava fazendo já medicina lá, a Thaís. E aí eu fui, fiquei no apartamento dela, esperando, né, por esse momento. Aí logo depois eu passei no Rio, falei, amiga, Tô indo. já vamos tô indo. embora. Tinha acabado de fazer a matrícula de Colatina. Liguei pro meu pai. E meu pai foi super resistente, assim, porque ele não queria que eu fosse pro Rio. Eu jurava que você era do Rio, sabia? Não, aí eu morei 6 anos lá. 6 anos. De Foi o medicina, o tempo tempo de medicina. E você morava sozinha? Eu morava com uma amiga, a Carol. Morei 6 anos com essa amiga minha, uma super irmã. Mas aí, e a faculdade, assim, você conseguiu curtir mais? Ou era aquela coisa, estudo, milhões de... Estudava muito na faculdade. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa que não aproveitei a faculdade em si, tipo, as atividades que a faculdade tem extra ali de calorada, Tá. Ir pro bar. Festas. as festas de faculdade, eu não fui nenhuma. Mas porque o meu círculo de amizade era fora da faculdade, né? Que eu já namorava com o Alok, eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu já conheci ele, então a gente já começou a namorar. Então, qualquer feriado que tinha alguma coisa que a galera ia fazer as festas de faculdade, eu aproveitava para estar com ele.